Nessa terceira parte, nós vamos abordar aspectos desta barra aqui lateral do editor de materiais. Então, na aula anterior nós havíamos visto sobre o sample type. Então acho que ficou claro para vocês, né? Nós podemos mudar para esfera, para cilindro e para box também. Feito isso, vamos para o próximo comando aqui. Eu vou trazer isso aqui um pouco mais para o meio e vou aumentar mais para que vocês possam enxergar melhor. Nós temos aqui um tal de backlight. Clico uma vez nele. O que aconteceu? Backlight é a luz de trás, né? A luz que vem por trás. Isso não quer dizer que eu tenha uma luz na cena. Eu ainda não tenho. Mas ele está mostrando para vocês como que se comporta isso. No caso do cilindro, perceba, ó. Então, se vocês de repente não estão conseguindo enxergar o cilindro, como que ele vai ficar de fato, vocês podem clicar ou não neste backlight. Então, por padrão ele está escuro assim, tá vendo? Por padrão não, o padrão dele é este aqui, mais claro. Mas se está muito claro, vocês não estão conseguindo visualizar como que vai ficar aplicado no material, vocês podem mexer aqui no backlight. Então, clico uma vez, ó, ele desliga o backlight e assim ele liga o backlight. Lembrando que é só o backlight do editor de materiais, não é backlight da cena, porque não tem luz na cena ainda. Então se liga nesse comando aí. Esse tipo de configuração que a gente está estudando pode ser aplicado para qualquer slot vazio ou para qualquer slot com material aplicado. Se eu de repente vier aqui nesse slot vermelho, eu posso modificar também, tá vendo? Ó, eu tenho aqui um box com backlight ativo ou não. Se eu clicar duas vezes ele aumenta, tá vendo? Então isso é independente para qualquer slot. Em um dos slots eu posso ter uma esfera representando, no outro posso ter um box e assim por diante. Isso é bom por quê? Porque os objetos são diferentes entre si. Então se eu tenho um box, eu deixo com sample de box. Se eu tenho um cilindro, deixo com sample de cilindro. Se eu tenho um objeto que tem partes arredondadas, eu deixo com esfera, no sample type. E o backlight aqui é opcional, vocês fazem o backlight como vocês desejarem. Perceba que a cor que já está aplicada, no caso aqui do chipotle, ela pode ser modificada a qualquer momento, eu não preciso reaplicá-la. Se eu vier aqui onde está vermelho e mudar para azul, já tem verde, por exemplo, perceba aqui, ó, já está aplicado, não preciso mexer nela, né? Não preciso arrastar de novo para cá, já está aplicado, já está valendo, é só mandar pau no gato. Um outro aspecto que nós também podemos estudar, este aqui, ó, background. Clique duas vezes em qualquer um desses slots aqui, pode ser neste verde. Perceba que a cor de fundo é um cinza, é uma cor neutra. Se eu quiser modificar isso deixando nenhuma cor, eu clico aqui, background. O que aconteceu? Eu não deixei o fundo todo coloridinho. Eu simplesmente tirei o fundo. No Photoshop, quando vocês tiram o fundo, vocês têm um quadriculado cinza e branco. Aqui no 3D, quando vocês tiram o fundo, vocês têm um quadriculado com essas cores. Isso serve bastante quando a gente está trabalhando com materiais transparentes, como é o caso do vidro, por exemplo. Mas para poder simular isso e facilitar o entendimento, eu vou descer aqui e vou vir para uma parte que eu vou estudar mais para frente com vocês, que é o opacity. O opacity é a transparência, é estar opaco ou não. 100% de opaco é um material de cor sólida. Se eu deixar 0%, ó, é um material totalmente transparente. Se eu deixar aqui 50%, é meio a meio. Agora vocês conseguem entender melhor o que eu estou falando, tá vendo? Então vocês podem ver o fundo dele. Se eu tiver com cinza, ó, vocês não conseguem entender que este material ele é transparente. Não dá pra saber. Parece que é uma cor de verde qualquer. Então, o background tem a sua importância. Eu ainda posso combinar aqui o background com o backlight, tá vendo? Eu vejo uma luz que vem de trás aqui ainda. Então não se esqueçam de usar. Sempre que eles for importante, aí sempre que for conveniente, sempre que for necessário,
utilize essa ferramenta porque realmente ela é importante. Agora eu vou querer pular alguns botões que eles não se aplicam neste caso. O Sample UV Tiling eu vou pular. O Video Color Check eu vou pular porque nós não estamos trabalhando com vídeo nesse caso. O próximo botão, o Make Preview, ele tem alguns recursos aqui. Pelo ícone vocês já conseguem entender que ele também se refere a vídeo. Como eu não tenho nenhum vídeo na cena, eu não vou estudar ele agora, não tem como. Aí a próxima opção já é algo que requer a nossa atenção, que é o Options. Clique em Options. Ai meu Deus, o Option abriu uma janela com um monte de coisa. Pra ser sincero, eu acho que honestidade é uma coisa legal. Vários desses recursos aqui do Options eu nunca trabalhei, nunca usei, então eu não posso falar sobre eles. Mas eu posso falar sobre alguns deles. Por exemplo, eu vou fechar esse slot aqui transparente. Primeiro tem que dar um cancelar aqui, fecha aqui. Eu vou habilitar esse aqui, ó, que tem um cilindro. E vou clicar em Options. Pronto, agora eu posso falar melhor. No Options nós temos aqui a cor Top Light, que é branca. Clica nela e escolhe uma outra cor. Amarelo, por exemplo. E clica em Apply. Olha o que acontece. Top Color, vocês podem imaginar que existe uma luz vindo de cima e ela tinha a cor branca, agora ela está amarela. Isso não quer dizer que na cena o objeto mudou de cor. Ó, eu vou clicar aqui em OK, vou fechar aqui e vou renderizar. Então perceba o cilindro. O cilindro é a mesma coisa. Não mudou nada. O que está valendo aqui é só a visualização do slot, ok? Volta em Options, clica aqui no pequeno ícone. Nós também podemos modificar a cor aqui de Backlight. Clique onde está branco e coloque, por exemplo, um azul. Clique em Apply. Então perceba, ó, o que está vindo de trás é uma cor azul e o que está vindo de cima é uma cor amarela. Eu ainda posso aumentar a multiplicação ou diminuir. A multiplicação é a quantidade de luz que está sendo emitida, né? A intensidade da luz que está sendo emitida. Se eu colocar metade disso e clicar em Apply, o que acontece? Vai ficar mais escurinho. E vocês percebem que todos os slots que estão aqui no painel Material Editor também sofrem essas alterações. Nós podemos colocar valores maiores, como 2. Clique em Apply. Vocês veem que fica bem vivo agora, né? Fica bem intenso. E todos os slots também ficam com esta configuração. Caso nós não tenhamos gostado disso, só clicar em Default e Default. Ó, ele volta a ficar branco e branco, e aqui volta a ficar 1 e 1. Clique em Apply, ele aplica em todos os slots, inclusive neste aqui que está maximizado. Nós temos também aqui o recurso de Ambient Light, clique nele, coloque branco, por exemplo, e clique em Apply. Olha o que acontece. É como se todo o ambiente tivesse uma intensidade muito grande de branco. Ele fica até forçado. Isso também é aplicado em todos os slots do Material Editor. Não gostou, clique em Default, clique em Apply e ele volta ao que era. Nós temos também a intensidade do background, que é o que eu acabei de falar, né? Nós podemos mudar aqui a cor e também a sua intensidade, que vai deixando sempre mais claro ou mais escuro. Vocês podem fazer o teste disso aí. Aqui também podemos modificar os slots que queremos ver, como já foi explicado anteriormente. E um último recurso que eu vou falar desta parte é esse Custom Background. Deixe ele habilitado. No caso de vocês vai estar None aqui, provavelmente. Clique em cima. Aqui no meio eu já mexi aqui. Vai dar uma pensada, né? O processo é lento. Olha só, vocês podem ir na máquina de vocês em qualquer pasta que tenha imagem. Eu tenho a minha pasta particular, vocês têm a de vocês aí, não tem problema. Pode ser qualquer imagem. Carregue uma paisagem, qualquer paisagem. Clique em abrir. Clique em Apply. Clique em OK.
fecha esse slot e perceba o que aconteceu neste slot que estava selecionado. Ó, clique 2 vezes nele, olha o que aconteceu. Então, em vez de ter aquele fundo ou cinza ou fundo quadriculado, eu estou trabalhando com um fundo aqui um pouco mais realista, pode-se assim dizer. E aí, se eu vou querer criar algum objeto que vai ser uma maquete eletrônica, por exemplo, e que vai estar numa cena de ambiente externo, eu posso carregar aqui um bitmap de fundo para ter uma noção melhor de como isso vai ficar. Se eu quiser modificar, eu posso vir aqui em Options e mudar esta paisagem aqui, escolher outra. Ó, cliquei 2 vezes, cliquei em Apply, cliquei em OK. Ó, mudou. Estão vendo? Se eu não quiser que isso seja exibido, eu posso vir aqui em Options e desabilitar aqui o Custom Background. Clique em Apply, clique em OK. Ó, ele volta a ser quadriculado. Aí eu pergunto para vocês por quê? Porque a opção Background não está sendo vista. Agora tá, porque eu cliquei. Ops, estou falando tudo errado. Agora tá porque eu cliquei. Estão vendo? Então lembre-se, esta opção aqui de mostrar ou não o background, ela é importante mais para objetos que são transparentes. Então, nesta parte aí, neste ícone que é de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós vimos o que? Top Light, Backlight, Multiplier, Default. Deixa eu habilitar aqui que fica melhor, né? Vimos também o Default, vimos o ambiente e vimos também o Background Intensity, que é isso aqui, né? E o Custom Background. Então, com estes recursos, nós sabemos agora trabalhar mais algumas opções deste painel de controle. Esta aula aqui eu nem espero chegar a 15 minutos, já dou por encerrada, para na próxima aula já partir para o próximo comando. Vejo vocês lá, um abraço.